Não te atrevas a afastar-te de mim. A voz de Brandon ecoou pelo corredor movimentado do centro comercial, enquanto Grace segurava a barriga grávida de 8 meses. Grace Michelle Thompson tinha estado a ansiar por este almoço durante toda a semana. Aos 30 anos e já bastante grávida, prazeres simples como encontrar-se com o marido no centro comercial tinham se tornado raras dádivas. Os pés inchados doíam nos sapatos de marca que Brandon insistia que usasse, embora umas sabrinas confortáveis fossem muito mais práticas para sua condição. Ela avançava pelo movimentado Millbrook Shopping Center, uma mão a apoiar a parte inferior das costas, a outra a descansar de forma protetora sobre o estômago arredondado. O bebê tinha estado particularmente ativo naquele dia, como se pressentisse a sua excitação por passar tempo com Brandon. Já tinham passado meses desde que faziam algo juntos que não envolvesse o trabalho dele ou as constantes chamadas telefônicas. Grace até se tinha vestido com cuidado, escolhendo um vestido de maternidade fluido, num azul suave que realçava os olhos e a fazia sentir-se bonita apesar do peso da gravidez. Ela avistou Brandon junto da Tiffany & Company, a sua figura alta e inconfundível no fato cinzento caro. O coração dela ergueu-se ao vê-lo, até perceber que ele não estava sozinho. Victoria Rose Palmer, a sua assistente executiva de 26 anos, estava ao lado dele no balcão de joias. O cabelo preto e liso caía em ondas perfeitas sobre os ombros. Usava um vestido vermelho justo que enfatizava cada curva que a esposa grávida de Brandon já não possuía. Grace aproximou-se devagar, a confusão a enevoar-lhe as feições. Brandon examinava um elaborado colar de diamantes, discutindo os méritos com o vendedor, enquanto Victoria se apoiava nele com uma familiaridade óbvia. A mão perfeitamente cuidada repousava no braço dele, enquanto ria de algo que ele lhe sussurrara ao ouvido. Brandon! Grace chamou suavemente, a voz mal audível sobre o ruído ambiente do centro comercial. Ele virou-se e, em vez do sorriso caloroso que ela esperava, a expressão dele endureceu com aborrecimento. Os lábios de Victoria curvaram-se num esgar que fez gelo atravessar as veias de Grace. Grace, disse Brandon secamente, sem se afastar de Victoria. Estás adiantada. Pensei que íamos almoçar. O que estás a fazer aqui? Grace perguntou, as hormonas da gravidez a tornarem a voz mais trêmula do que o habitual. Victoria respondeu antes que Brandon pudesse falar. O Brandon está a comprar-me uma pequena prenda de agradecimento por todo o meu trabalho árduo ultimamente. Apontou para o colar de diamantes com falsa inocência. Tenho feito tantas horas extra, não é, querido? O mimo atingiu Grace como um golpe físico. Ela olhou para Brandon, à espera que ele corrigisse Victoria, que explicasse que aquilo era algum tipo de mal-entendido. Em vez disso, ele evitou os olhos dela e continuou a examinar as joias. Brandon, o que se passa? A voz de Grace ergueu-se, atraindo a atenção dos compradores por perto. Um segurança alto, na casa dos 50, observava a cena desenrolar-se da sua posição junto ao diretório do centro. Algo na postura angustiada da mulher grávida e na atitude desdenhosa do homem captara-lhe a atenção. O crachá dizia Bill e o rosto marcado mostrava o tipo de preocupação de quem passou anos a proteger pessoas. É exatamente por isto que preciso da vitória. Brandon explodiu finalmente, voltando-se para a esposa. Tornaste-te impossível desde que engravidaste. Tudo tem de ser sobre ti e as tuas necessidades. Grace arfou, recuando como se ele a tivesse atingido. Vários compradores pararam para olhar, as conversas a morrerem ao pressentirem que um drama se desenrolava. O segurança aproximou-se, posicionando-se onde pudesse intervir, se necessário. Brandon, como podes dizer isso? Os olhos de Grace encheram-se de lágrimas. Estou a carregar o teu bebê. Victoria riu-se, o som, agudo e cruel. Oh querida, esse é exatamente o problema. Olha para ti, estás gorda, emocional e, francamente, és exaustiva de se ter por perto. O maxilar do segurança contraiu-se enquanto observava Victoria aproximar-se deliberadamente de Brandon, a mão deslizando possessivamente pelo braço dele. Quando Brandon não recuou, não defendeu a esposa, a expressão de Bill tornou-se tempestuosa. Grace sentiu o bebê responder ao seu desespero com uma série de pontapés fortes. Colocou ambas as mãos sobre a barriga, tentando acalmar-se pelo bem da criança, mesmo quando seu mundo se desmoronava ao seu redor. Há quanto tempo? Murmurou, a pergunta mal audível.
O tom de Brandon era trocista agora, encorajado pela presença de Vitória e pela natureza pública da confrontação. Há quanto tempo tens dormido com ela? A pergunta ficou suspensa no ar como um desafio. Compradores tinham formado um círculo solto em volta deles, alguns fingindo ver montras de lojas próximas, mas claramente a escutar. O segurança aproximou-se ainda mais, o rádio pronto caso a situação escalasse. Vitória respondeu com crueldade deliberada. Tempo suficiente para saber o que ele tem estado a perder em casa. Ergueu-se nas pontas dos pés e beijou Brandon na boca, os olhos fixos no rosto horrorizado de Grace. Durante todo o beijo, Brandon não resistiu. Pelo contrário, parecia desfrutar da exibição pública da sua traição. Grace sentiu algo partir-se-lhe no peito, uma dor tão aguda que lhe cortou a respiração. O bebê agitava-se freneticamente, como se tentasse confortá-la de dentro. Ela agarrou-se à beira de um banco próximo para se apoiar, os joelhos a ameaçarem ceder. Senhora, está bem. A voz do segurança era suave, mas preocupada. Aproximou-se dela, a presença sólida e tranquilizadora de uma forma que a fez querer chorar. Ela está bem, disse Brandon com desdém, sem sequer olhar para a esposa. Grace, estás a fazer uma cena. Vai para casa. Mas Grace não estava bem. E não ia para casa. Algo no sorriso triunfante de Vitória e na crueldade casual de Brandon acendeu-lhe um fogo que ela nem sabia possuir. Tens razão, disse, a voz afirmar-se enquanto endireitava a postura. Estou a fazer uma cena. E isto é só o começo. O rosto de Brandon tingiu-se de vermelho de embaraço à medida que mais compradores se juntavam para assistir ao drama. Ele avançou até Grace e agarrou-lhe o braço bruscamente, os dedos a enterrarem-se na carne macia através do tecido do vestido de maternidade. Chega, sibilou, puxando-a para mais perto. Estás a envergonhar-nos aos dois. Grace tentou soltar-se do aperto, mas a gravidez tornará-a mais lenta, mais vulnerável. Larga-me, Brandon. Precisamos de falar sobre isto. Não há nada para falar, disse ele, a voz baixa e ameaçadora. Eu e a Vitória estamos juntos agora. Tens de aceitar isso e descobrir como lidar com a situação como uma adulta. O segurança deu um passo em frente, toda a sua postura mudar de observador casual para autoridade protetora. Senhor, preciso que largue a senhora. Brandon lançou-lhe um olhar desdenhoso. Isto é entre mim e a minha mulher. Trate da sua vida, polícia de aluguer. Na verdade, quando está a restringir fisicamente alguém no meu centro comercial, passa a ser da minha conta. A voz de Bill carregava uma autoridade inconfundível que fez vários curiosos endireitarem-se. Aquilo não era típica intervenção nervosa de um segurança. Era alguém habituado a ser obedecido. Vitória percebeu a mudança na dinâmica de poder e avançou para recuperar o controlo. Riu-se alto, certificando-se de que todos a ouviam. Oh, por favor. A Grace está apenas a ser dramática porque já não consegue competir. Olhem para ela. Apontou com desdém para a forma grávida de Grace. Prendeu Brandon com esse bebê e agora está zangada porque ele encontrou alguém que realmente cuida de si mesma. Grace sentiu lágrimas a escorrerem-lhe pelas faces, mas eram lágrimas de raiva agora, não de dor. Prendê-lo. Estamos casados há 3 anos, Vitória. Planeamos esta gravidez. E tu? O sorriso de Vitória foi venenoso. Porque o Brandon contou-me uma história bem diferente, sobre como te esqueceste acidentalmente da pílula. A mentira atingiu Grace como um golpe físico. Ela nunca tinha feito tal coisa, nunca tinha precisado. Brandon tinha sido quem mais pressionara para terem um bebê, falava do futuro em família, fazia planos para o quarto do bebê. Agora ele permanecia em silêncio, permitindo que Vitória reescrevesse a sua história perante uma plateia de estranhos. Isso não é verdade, disse Grace, a voz a quebrar. Brandon, diz-lhe que isso não é verdade. O silêncio de Brandon foi resposta suficiente. Nesse momento, Grace percebeu que a traição dele ia muito além de um simples caso. Ele tinha construído toda uma narrativa falsa para justificar as suas ações, pintando-a como manipuladora e desesperada, enquanto se colocava a si próprio como vítima. A realização devia estar estampada no seu rosto, porque a expressão de Brandon endureceu ainda mais. Não olhes para mim assim, Grace.
Eu não fiz nada a não ser amar-te e confiar em ti, respondeu ela, a voz a ganhar força a cada palavra. Amor. Brandon riu-se asperamente. Chamas a isso amor? Constantes exigências, manipulação emocional, usar a tua gravidez para controlar todas as situações? As acusações estavam tão longe da realidade de Grace que ela só conseguiu fitá-lo, em choque. Tinha sido sempre apoiadora ao longo do casamento, tinha abdicado da carreira em marketing para apoiar as ambições empresariais dele, nunca usará a gravidez como outra coisa senão uma fonte de alegria que deviam partilhar. Estás a reescrever a história, disse ela calmamente. E tu sabes disso. Isso pareceu partir algo dentro de Brandon. O aperto no braço dela intensificou-se dolorosamente e o rosto dele contorceu-se de raiva. Não te atrevas a chamar-me mentiroso à frente de toda esta gente. Então, para de mentir, Grace respondeu de imediato. A adrenalina sobrepôs-se ao seu habitual desejo de evitar confrontos. O segurança aproximou-se ainda mais, a mão pousada no rádio. Senhor, tem de largar-lhe o braço agora. Ou o quê? Brandon virou a atenção para Bill, a arrogância corporativa em plena exibição. Vai chamar a polícia de verdade? Eu sou Brandon Whitmore, CEO da Whitmore Construction. Emprego metade dos empreiteiros desta cidade. Tem mesmo a certeza de que quer meter-se comigo por causa de uma disputa doméstica? A ameaça pairou no ar como um desafio. Grace conseguia ver a multidão de curiosos a crescer, telemóveis a surgirem enquanto as pessoas começavam a gravar a confrontação. A sua humilhação tornará-se entretenimento público, e Brandon parecia não se importar. Victoria aproximou-se ainda mais de Brandon, entrelaçando o braço no dele num gesto de posse. Talvez a Grace devesse simplesmente aceitar a realidade e deixar de dificultar a vida de todos. Realidade. A voz de Grace quebrou com a emoção. A realidade é que o meu marido está a comprar joias para amante enquanto eu estou grávida de 8 meses do filho dele. Filho alegado, Victoria disse com crueldade calculada. As palavras atingiram Grace como uma bofetada. Brandon ainda não negara a insinuação de Victoria. Ainda não defenderá a esposa nem o filho por nascer. Em vez disso, parecia estar a alimentar-se da dor dela, a deleitar-se com a humilhação pública. Foi então que Grace cometeu o erro de tentar libertar-se dele mais uma vez, o instinto maternal a exigir que protegesse a si e ao bebê daquela situação tóxica. A resposta de Brandon foi rápida e chocante. O estalo ecoou pelo corredor do centro comercial como um tiro. Grace cambaleou para trás, a mão a voar-lhe para a face enquanto a multidão prendeu a respiração num só suspiro coletivo. Amparou-se num banco próximo, a outra mão a segurar a barriga enquanto o bebê reagia aos sobressaltos dela com movimentos frenéticos. Por um momento, parecia que todo o centro comercial tinha parado. Depois, o caos rebentou. Isto é agressão, gritou alguém da multidão. Chamem a segurança. Alguém que chame a polícia. O segurança já estava em movimento, o rádio na mão e a cara carregada de fúria. Aqui é o Bill. Peço reforço policial imediato para a ala das joias. Temos uma agressão em curso. Brandon pareceu aperceber-se do que tinha feito, a mão ainda levantada do golpe. Mas em vez de pedir desculpa, entrou em modo de defesa. Ela atacou-me primeiro. Todos viram que ela tentou bater-me. A mentira era tão descarada, tão obviamente falsa para todos os que tinham assistido, que várias vozes se ergueram da multidão. Isso não aconteceu. Ele agarrou-a primeiro. Ela nunca lhe tocou. Victoria, percebendo que a situação fugira ao controlo, tentou manipular a narrativa. A Grace anda a perseguir-nos há semanas. Está instável. Olhem para o comportamento dela. Mas a multidão tinha visto a verdade. Tinham visto uma mulher grávida de 8 meses ser esbofeteada pelo marido, enquanto a amante incentivava a violência. Nenhuma manipulação mudaria aquilo que tinham testemunhado. Grace sentou-se no banco, a face a arder da bofetada, o bebê a mover-se freneticamente dentro dela. O segurança ajoelhou-se ao lado dela, a presença de algum modo reconfortante apesar do caos. Senhora, está ferida? Precisa de cuidados médicos? A voz dele era calma, profissional, mas Grace percebeu um tom de fúria protetora que parecia pessoal. Ela ergueu os olhos através das lágrimas, notando a preocupação no rosto vincado dele,
a forma como se posicionava entre ela e Brandon sem o tornar óbvio. Havia algo nele que lhe transmitia segurança de uma forma que nada mais lhe transmitirá nos últimos meses. Não percebo, murmurou, as palavras destinadas a si própria, mas audíveis para ele. Como é que a minha vida chegou a isto? A expressão do segurança suavizou-se ainda mais. Às vezes, as pessoas em quem mais confiamos são as que mais nos magoam, disse baixinho. Mas isso não significa que esteja sozinha. Grace olhou-lhe nos olhos e viu algo que não esperava. Reconhecimento. Não o reconhecimento do seu rosto, mas do seu sofrimento, da sua dor, da sua necessidade de proteção. Como se ele entendesse exatamente o que ela estava a viver, de uma forma que ia além do dever profissional. Atrás deles, Brandon. Úblicas que tinham criado. Mas Grace só conseguia focar-se nos olhos bondosos do segurança que intercedera para proteger quando o próprio marido se tornará o agressor. Como se chama? Perguntou suavemente. Bill, respondeu ele, em voz igualmente baixa. E vou garantir que fique em segurança, Sra. Whitmore. Prometo-lhe isso. Havia algo na forma como ele disse que fez Grace acreditar completamente. A agente Janet Mills chegou poucos minutos depois. As luzes do carro patrulha piscaram a entrada principal do centro. Era uma agente veterana que já tinha lidado com muitas disputas domésticas. Mas algo no chamado de rádio sugerira que esta situação era diferente. Bill manteve-se sempre perto de Grace, sem a abandonar um único instante apesar do tumulto em redor. Brandon tornava-se cada vez mais agitado, a exigir saber por que estava a ser tratado como criminoso quando era claramente a vítima do colapso emocional da sua esposa. Isto é ridículo, declarou Brandon quando o agente Mills se aproximou. Eu sou Brandon Whitmore, CEO da Whitmore Construction. A minha mulher está a ter algum tipo de episódio emocional relacionado com a gravidez, e este segurança está a exagerar completamente. A agente Mills olhou em redor para a multidão de testemunhas, reparando nas expressões e na forma como se tinham posicionado. Em casos domésticos, os espectadores muitas vezes revelavam mais do que os próprios envolvidos sobre o que realmente acontecerá. Vou precisar de falar com todos os envolvidos, disse calmamente. Comecemos pelo que aconteceu aqui. Antes que Brandon pudesse lançar a sua versão ensaiada, várias testemunhas começaram a falar ao mesmo tempo. Ele bateu-lhe. Ela está grávida e ele esbofeteou-a à frente de toda a gente. Aquela mulher que estava com ele estava a encorajar. A agente Mills ergueu a mão para pedir silêncio e depois voltou-se para Bill. Foi o senhor que chamou isto, certo? Sim, senhora, respondeu Bill, o tom respeitoso mas firme. Vi o Sr. Whitmore a restringir fisicamente a esposa e depois a esbofeteá-la na cara quando ela tentou libertar-se. Isso não foi o que aconteceu. Vitória interveio, avançando com o telefone na mão. Tenho contactos no gabinete do presidente da Câmara. Isto é assédio a um empresário de destaque. A expressão de Bill não mudou, mas algo na sua postura fê-lo parecer ainda mais inabalável. A agente Mills, com 20 anos de experiência a lidar com civis arrogantes, reconheceu os sinais subtis de alguém que não se deixava intimidar por ameaças nem por ligações políticas. Senhora, vou precisar que recue enquanto conduzo a minha investigação, disse-lhe a agente Mills com firmeza. Sabe com quem está a falar? Exigiu Vitória. Eu sei quem você é agora, disse Bill calmamente, a voz carregando uma firmeza que fez Vitória recuar involuntariamente. A questão é, sabe a quem acabou de ameaçar? Havia algo na serenidade das suas palavras que fez Brandon e Vitória hesitarem. Aquilo não era o típico segurança de centro comercial que eles tinham desprezado. Era alguém que falava com autoridade silenciosa. Alguém que não se deixava intimidar por títulos corporativos nem por ligações políticas. A agente Mills, entretanto, ajoelhara-se junto de Grace, que ainda estava sentada no banco com a mão protetora sobre a barriga. Senhora Whitmore, está ferida? Precisa de cuidados médicos? Grace tocou na face, que já começava a inchar. Acho que estou bem. O bebê tem se mexido muito desde que aconteceu. Devíamos levá-la ao hospital só para ter a certeza, disse a agente Mills suavemente. O estresse durante a gravidez pode ser perigoso tanto para si como para o bebê. Isso não é necessário, disse Brandon rapidamente. A Grace está bem, sempre foi dramática com estas coisas.
A forma como ele descartava o bem-estar da esposa, diante de um agente da polícia, revelava uma arrogância notável ou estupidez completa. A agente Mills anotou no bloco de notas. Sr. Whitmore, preciso que venha comigo, disse ela, levantando-se e afastando-se de Grace. Temos de discutir o que aconteceu. Enquanto Brandon começava sua versão dos factos, exagerando a suposta agressão de Grace e minimizando as próprias ações, Bill permaneceu ao lado dela. A sua presença parecia estranhamente reconfortante, como se entendesse algo sobre a situação dela que ia além do que testemunhara. Obrigada, disse Grace em voz baixa. Não precisa de me agradecer, respondeu Bill. Ninguém devia ter de suportar esse tipo de tratamento, especialmente quando está vulnerável. Grace estudou seu perfil, notando a linha firme do maxilar e o modo como os olhos dele nunca paravam de vigiar o espaço em redor, como se avaliasse constantemente potenciais ameaças. Não é como os outros seguranças. Um ligeiro sorriso cruzou-lhe o rosto. Já tive alguma experiência em situações difíceis. Militar. Algo desse gênero. A resposta foi vaga, mas Grace intuía que havia profundezas naquele homem que o uniforme e o crachá não revelavam. Victoria aproximara-se de onde Brandon falava com o agente Mills, claramente a tentar alinhar a versão deles. Continuava a lançar olhares a Grace e Bill, cada vez mais frustrada, como se a serenidade deles arruinasse os seus planos. Ela anda a perseguir-nos, anunciou Victoria em voz alta, o suficiente para todos ouvirem. Tem nos feito a vida impossível com ciúmes e paranoia. Hoje foi apenas a gota de água. Várias testemunhas contradisseram de imediato a sua versão, descrevendo o que tinham realmente visto. Uma idosa que fazia compras com a filha deu um passo em frente. Isso não é nada verdade, disse firmemente. Eu vi tudo. Aquela pobre rapariga grávida só estava a fazer perguntas, e o marido ficou violento quando ela não se calava sobre a traição dele. Suposta traição, corrigiu Victoria rapidamente. A idosa lançou-lhe um olhar gélido. Querida, eu vi-te a beijá-lo mesmo à frente da mulher grávida dele. Não há nada de suposto nisso. Mais testemunhas vieram a público, cada uma contradizer a versão de Brandon e Victoria. Ficava cada vez mais claro que a tentativa deles de distorcer a situação estava a falhar espetacularmente perante múltiplos relatos presenciais. A agente Mills voltou para junto de Grace depois de recolher as declarações iniciais. Senhora Whitmore, com base no que ouvi de várias testemunhas, tenho justa causa para prender o seu marido por agressão. No entanto, quero ter a certeza de que a senhora e o bebê estão clinicamente bem primeiro. Grace sentiu uma mistura de alívio e terror. Alívio porque alguém em posição de autoridade acreditava nela. Terror pelo que isso significava para o seu casamento e para o futuro como mãe solteira. Não sei o que fazer, confessou, a voz quase num sussurro. Bill ajoelhou-se ao lado dela, a voz baixa e tranquilizadora. Neste momento não precisa de fazer nada, a não ser cuidar de si e do seu bebê. O resto pode esperar. Havia algo no tom dele que a fez olhá-lo mais atentamente. A preocupação dele tinha uma qualidade protetora que parecia quase paternal, como se tivesse um interesse pessoal no bem-estar dela que ia além do dever profissional. Tem família a quem possa ligar? Perguntou a agente Mills. Alguém que a possa encontrar no hospital? Grace pensou nas opções. A irmã, Rebecca, viria, mas vivia a 2 horas dali. A mãe, Dorothy, sempre simpatizara com Brandon e talvez não acreditasse no que acontecerá. E tinha perdido contato com a maioria dos amigos após o casamento, em parte devido ao subtil desencorajamento de Brandon em relação à vida social dela. A minha irmã disse finalmente. Ela é advogada. Vai vir. Bill tirou um pequeno caderno do bolso e fez uma anotação. O gesto parecia automático, profissional, de um modo que não se encaixava no papel de simples segurança. Qual é o nome da sua irmã? Perguntou. Posso ajudar a coordenar com o hospital, se for preciso. Grace deu por si a responder sem hesitar, confiando naquele estranho de uma forma que a surpreendia. Rebecca Foster. Trabalha na Hartwell and Associates, no centro da cidade. Bill acenou, fazendo outra anotação. Boa firma. Ela vai saber como lidar com esta situação corretamente. O facto de ele conhecer o escritório de advogados da irmã pareceu-lhe estranho,
Mas Grace estava demasiado sobrecarregada para questionar. Em vez disso, sentiu-se grata pela confiança e pela calma dele em meio ao caos. Quando a ambulância chegou para transportar Grace ao hospital para exame, Bill ajudou-a a levantar-se e a caminhar até a maca. O toque dele era suave e respeitoso, mas havia algo no modo como se posicionava para proteger que lhe despertava uma memória que não conseguia identificar. Vai! Começou a perguntar, mas calou-se a meio. Ela não tinha o direito de pedir a este estranho que a acompanhasse. Eu vou segui-la no meu carro, disse Bill, respondendo à pergunta não dita dela. Preciso de dar a minha declaração completa à polícia, mas quero ter a certeza de que a senhora está bem primeiro. Quando as portas da ambulância se fecharam, Grace avistou Brandon a ser levado algemado, enquanto Victoria gritava com o agente Mills sobre advogados, processos e ligações políticas. Mas a atenção dela prendeu-se em Bill, que já estava ao telefone a fazer chamadas que soavam demasiado importantes e autoritárias para um simples segurança de centro comercial. Pela primeira vez em horas, Grace permitiu-se a esperança de que, talvez, não estivesse tão sozinha quanto pensara. A urgência do Millbrook General Hospital fervilhava com a típica atividade de uma segunda-feira à tarde, mas Grace encontrou-se numa sala de exame privada poucos minutos após a chegada. A eficiência com que fora admitida parecia incomum, embora ela estivesse demasiado preocupada com o bebê para questionar. A médica Sarah Coleman, a responsável de serviço, era uma mulher nos seus 50, de olhos bondosos e mãos delicadas. Fez um exame minucioso, enquanto monitorizava os batimentos cardíacos do bebê, perguntando sobre os níveis de estresse e sintomas físicos de Grace. A sua tensão arterial está elevada, o que é preocupante dado o estado avançado da gravidez, explicou a doutora Coleman ao rever o boletim de Grace. Os batimentos cardíacos do bebê estão fortes, mas quero mantê-la sob observação durante algumas horas para garantir que tudo estabiliza. Grace acenou, o alívio a inundá-la com a notícia de que o bebê estava bem. Tinha estado aterrorizada com a possibilidade de o estresse e o trauma terem afetado a criança que desejara tão desesperadamente. Há alguém que eu possa chamar por si? Perguntou a doutora Coleman. O seu marido, talvez. O meu marido é a razão de eu estar aqui, disse Grace baixinho, tocando na face ainda dorida. A expressão da médica tornou-se mais séria. Entendo. E outro familiar? A minha irmã está a vir de Hartford. Deve chegar em breve. Pela pequena janela do quarto, Grace via Bill na sala de espera, ainda ao telefone. Ele tinha trocado o uniforme de segurança por roupa de rua, e ela ficou surpreendida com a diferença. Os jeans casuais e a camisa de botões eram caros, bem cortados, sugerindo rendimentos muito superiores ao de um segurança comum. A doutora Coleman seguiu o olhar dela. Aquele cavalheiro é família? Não. Ele estava a trabalhar na segurança do centro comercial. Ajudou-me quando? Grace interrompeu-se, sem saber como explicar. Quando seu marido a agrediu? A pergunta direta surpreendeu Grace. Esperava ter de convencer a equipa médica do que acontecerá. Enfrentar o mesmo ceticismo que Brandon e Victoria tentaram criar. Sim. O Bill interveio para me proteger. Não o conheço realmente, mas tem sido incrivelmente amável. A doutora Coleman fez uma anotação no boletim de Grace. Bem, ele fez várias chamadas em seu nome. A administração do hospital recebeu contactos de pessoas muito influentes a solicitar que recebesse os melhores cuidados possíveis. Grace franziu o sobrolho. Não percebo. Eu não conheço pessoas influentes. Aparentemente alguém conhece, disse a doutora Coleman, com um sorriso sugestivo. Às vezes a ajuda vem de lugares inesperados. Uma batida à porta interrompeu a conversa. Bill espreitou, a expressão preocupada mas respeitosa. Senhora Whitmore, desculpe incomodar. Queria saber como se sente antes de dar a minha declaração ao detetive. Detetive? Grace perguntou. Sim, senhora. A agente Mills chamou um detetive para lidar com o caso. Dadas as circunstâncias, está a ser tratado como uma agressão doméstica grave. Grace sentiu uma mistura de validação e medo. Validação porque o que lhe acontecerá estava a ser levado a sério. Medo pelas implicações para o seu futuro. Que circunstâncias? Bill trocou um olhar com a doutora Coleman antes de responder.
O perfil público do seu marido torna este um caso de grande visibilidade. As câmaras de segurança do centro comercial são muito claras, e houve dezenas de testemunhas. O Ministério Público quer garantir que tudo seja tratado adequadamente. Havia algo na forma como ele falava sobre procuradores e procedimentos legais que sugeria familiaridade além do que se esperaria de um segurança. Grace guardou a observação, acrescentando-a à lista de perguntas sobre aquele homem que se tornará o seu improvável protetor. Provavelmente devia ligar a Rebecca e contar-lhe o que está a acontecer, disse Grace, pegando no telemóvel. Já está feito, disse Bill suavemente. Falei com o escritório dela. Está a caminho e deve chegar dentro de 1 hora. Grace ficou a olhar para ele. Como conseguiu o contato dela? Bill pareceu perceber que tinha ido longe demais. A senhora mencionou o nome da firma mais cedo. Foi fácil de encontrar. A explicação fazia sentido, mas Grace não conseguia afastar a sensação de que havia mais. Bill parecia antecipar as necessidades dela antes mesmo de serem expressas. Tinha recursos e ligações que não se ajustavam à sua posição aparente. A doutora Coleman pigarreou diplomaticamente. Vou deixá-los a sós enquanto verifico os resultados dos exames. Senhora Whitmore, tente descansar. O estresse não faz bem nem a si nem ao bebê. Depois de ela sair, Bill puxou uma cadeira para junto da cama de Grace. Como está realmente? E, por favor, não diga que está bem. A preocupação genuína na voz dele quase lhe trouxe lágrimas aos olhos. Depois de anos a ser ignorada por Brandon, ter alguém a importar-se verdadeiramente com seu bem-estar era avassalador. Tenho medo, confessou. Não sei o que vai acontecer agora. Não sei como vou criar este bebê sozinha, nem onde vou viver, nem como me vou sustentar. Não está sozinha, disse Bill com firmeza. E é mais forte do que pensa. Como é que sabe? Nem sequer me conhece. Bill ficou em silêncio por um longo momento, e Grace teve a estranha impressão de que ele escolhia cuidadosamente as palavras. Às vezes conseguimos ver força nos outros mesmo quando eles não a conseguem ver em si próprios. Antes que Grace pudesse responder, o telemóvel tocou. No ecrã apareceu o número da Rebecca. Grace atendeu rapidamente. Rebecca, graças a Deus. Grace, querida, estás bem? Recebi uma chamada do hospital a dizer que estavas nas urgências. O que aconteceu? Grace começou a explicar os acontecimentos no centro comercial, a voz a quebrar-se ao descrever a traição e a violência de Brandon. Rebecca ouviu com a atenção focada de uma advogada e a fúria protetora de uma irmã mais velha. Aquele bastardo, disse Rebecca quando Grace terminou. Estou quase a chegar. Não assines nada, não concordes com nada e não fales com ninguém da equipa legal do Brandon sem eu presente. Ele já tem uma equipa legal? Se não tem, vai ter em breve. Homens como Brandon não caem sem lutar, especialmente quando a reputação está em jogo. Depois de desligar a chamada, Grace olhou para Bill, que tinha escutado o lado dela da conversa com interesse. Posso perguntar-lhe uma coisa? Disse ela. Claro. Por que é que ainda está aqui? O seu turno no centro comercial já acabou, e já deu a sua declaração. Não me deve nada. Bill considerou a pergunta com cuidado. Todos merecem proteção quando estão vulneráveis, especialmente quando as pessoas que deviam protegê-los são as que lhes causam mal. Havia algo de pessoal no tom dele, como se falasse por experiência própria. Grace deu por si a estudar-lhe o rosto com mais atenção, notando as linhas de riso em volta dos olhos e os fios prateados a atravessar o cabelo escuro. Ele devia ter perto de 60 anos, velho o suficiente para ser seu pai, mas não havia nada de paternal na sua preocupação. Era mais como o instinto protetor de alguém que compreendia exatamente pelo que ela estava a passar. Já foi casado? Perguntou ela, surpreendendo-se com a questão pessoal. A dor passou-lhe pelo rosto. Sim. Há muito tempo. O que aconteceu? Cometi erros. Coloquei o trabalho à frente da família. Perdi as coisas que mais importavam. Encontrou os olhos dela. É por isso que reconheço força quando a vejo. Está a lutar pelo seu filho, a colocar as necessidades dele em primeiro lugar. Isso exige coragem. Grace sentiu as lágrimas voltarem a subir. Não me sinto corajosa. Sinto-me aterrorizada e sozinha.
Estar aterrorizada e fazer a coisa certa na mesma é a definição de coragem, disse Bill em voz baixa. Antes que Grace pudesse responder, ouviu-se comoção no corredor, vozes alteradas, incluindo uma que ela reconheceu demasiado bem. Brandon tinha chegado e exigia ver a esposa. Toda a postura de Bill mudou instantaneamente. Levantou-se e posicionou-se entre Grace e a porta, o corpo a transformar-se de cuidador gentil em guardião protetor. Mantenha-se calma, disse-lhe. Ninguém lhe vai fazer mal aqui. A convicção na sua voz era absoluta e, apesar de tudo que tinha acontecido, Grace deu por si a acreditar nele completamente. Rebecca Foster chegou ao hospital como uma força da natureza. O fato de Marca e a pasta assinalarem-na como alguém habituada a assumir controle em situações difíceis. Aos 45 anos, 5 anos mais velha do que Grace, tinha passado a carreira a defender mulheres em casos de violência doméstica. No momento em que viu a face inchada da irmã e a expressão assustada, os seus instintos profissionais e pessoais fundiram-se numa determinação formidável. Onde é que ele está? Perguntou Rebecca, abraçando Grace com cuidado. No corredor, a discutir com a segurança porque quer ver-me, respondeu Grace, encostando-se à força familiar da irmã. A atenção de Rebecca voltou-se imediatamente para Bill, que tinha recuado respeitosamente mas permanecia alerta. O senhor deve ser o segurança que ajudou a minha irmã. Bill Thompson, disse ele, estendendo a mão. Fico contente que tenha chegado. A Grace precisa de apoio familiar agora. Rebecca apertou-lhe a mão enquanto estudava com o olhar treinado de advogada. Thompson. É da família da Grace? Não, senhora. Apenas alguém que estava no sítio certo à hora certa. Algo na resposta dele fez Rebecca hesitar, mas antes que pudesse aprofundar, a voz de Brandon ecoou mais alta no corredor. Exigia os direitos de marido, ameaçava com ação legal contra o hospital e insistia que era vítima de uma conspiração. Preciso de ver com o que estamos a lidar, disse Rebecca, avançando para a porta. Bill segurou-lhe o braço com gentileza. Senhora Foster, o seu cunhado está acompanhado do advogado e da companheira. Estão a tentar controlar a narrativa e pintar a Grace como instável. O facto de Bill saber o nome de Rebecca sem que ninguém o tivesse apresentado não lhe passou despercebido, mas ela guardou a observação para mais tarde. O foco agora era proteger a irmã. O que foi exatamente que testemunhou no centro comercial? Perguntou. O relato de Bill foi preciso e detalhado, transmitido com a clareza objetiva de quem tem experiência em prestar testemunho. Descreveu não só a agressão de Brandon, mas também o abuso emocional sistemático que a antecedera, a crueldade deliberada de Vitória e a reação chocada da multidão. Há imagens das câmaras de vários ângulos, acrescentou. E pelo menos 2 dúzias de testemunhas que gravaram partes do incidente nos telemóveis. Rebecca acenou. Aprovada. Ótimo. Isso torna o caso muito mais sólido. Virou-se para Grace. Querida, sei que é difícil, mas preciso de lhe fazer perguntas duras sobre o seu casamento. Durante 30 minutos, Rebecca conduziu uma entrevista minuciosa, documentando padrões de abuso emocional, controlo financeiro e isolamento que Grace tinha normalizado ao longo de 3 anos de casamento. Bill permaneceu em silêncio, presente, oferecendo ocasionalmente lenços ou água, sem nunca baixar a vigilância protetora. Ele limpou as nossas contas conjuntas esta manhã, revelou Grace. A admissão dolorosa. Tentei usar o meu cartão para pagar o estacionamento e foi recusado. Quando liguei para o banco, disseram-me que o Brandon tinha transferido tudo para uma conta só em nome dele. A expressão de Rebecca tornou-se ainda mais sombria. Isso é abuso financeiro e potencialmente roubo, dependendo da origem dos fundos. Há mais, continuou Grace, a voz a ganhar firmeza à medida que libertava o peso. A Vitória tem vivido na nossa casa de férias nos Hamptons há 6 meses. O Brandon disse-me que estava em renovação, mas ontem encontrei recibos de hotel que mostram que estiveram lá juntos várias vezes. Bill fez uma anotação no seu pequeno caderno, o gesto tão automático que Rebecca reparou de imediato. Senhor Thompson, está a escrever um relatório? Perguntou Rebecca. Bill levantou os olhos, parecendo aperceber-se de que o seu comportamento poderia parecer incomum. Apenas a registrar detalhes. Em situações como esta, a documentação pode ser importante. Os instintos legais de Rebecca estavam totalmente despertos agora.
Que tipo de trabalho fazia antes de segurança de centro comercial? Várias coisas, respondeu Bill vagamente. Sempre me interessei por ajudar pessoas em situações difíceis. Antes que Rebecca pudesse aprofundar, a detetive Maria Santos bateu à porta. Era uma mulher nos seus 40 e poucos anos, de olhos compassivos e postura firme de quem já tinha visto demasiado sofrimento humano. Senhora Whitmore, sou a detetive Santos. Preciso de falar consigo sobre o que aconteceu hoje. Grace voltou a relatar os acontecimentos, com Rebecca a tomar notas e a fazer perguntas pontuais. A detetive Santos gravou a entrevista e também documentou as lesões de Grace com fotografias. Senhor Thompson, disse a detetive quando Grace terminou. Entendo que foi o primeiro a intervir. Sim, senhora. Estava a trabalhar na segurança do centro comercial quando observei a agressão. A detetive Santos consultou as anotações. A agente Mills mencionou que parece ter experiência significativa em lidar com crises. Qual é o seu histórico? A pausa de Bill foi quase imperceptível, mas tanto Rebecca como a detetive notaram. Tive vários trabalhos ao longo dos anos. Gestão de crises, avaliação de riscos, esse tipo de coisa. Foi uma resposta verdadeira que nada revelava, dada com a habilidade de alguém habituado a desviar perguntas sobre o seu passado. Adra. Coleman regressou com os resultados dos exames de Grace, interrompendo a crescente tensão. Senhora Whitmore, a sua tensão arterial estabilizou e o bebê não mostra sinais de sofrimento. No entanto, quero que consulte o seu obstetra dentro de 24 horas. E o Brandon? Perguntou Grace. Ainda está a tentar ver-me? A detetive Santos respondeu. Foi preso e acusado de agressão em 3º grau. Pagou fiança 1 hora, mas foi-lhe emitida uma ordem de restrição que o obriga a manter-se a pelo menos 150 metros de si. O alívio inundou Grace, imediatamente seguido de nova ansiedade. E quanto à casa? Todas as minhas coisas estão lá. Podemos organizar uma escolta policial para recolher os seus pertences, disse a detetive. Mas vai precisar de outro lugar para ficar esta noite. Ela pode ficar comigo, disse Rebecca de imediato. Bill pigarreou. Na verdade, isso pode não ser a opção mais segura. O Sr. Whitmore sabe onde a Sra. Foster vive e trabalha. Se violar a ordem de restrição, será o primeiro lugar onde vai procurar. Ambas olharam para ele fixamente. Rebecca deu voz ao que ambas pensavam. Como sabe onde eu vivo e trabalho? Bill pareceu aperceber-se de que tinha revelado demasiado. Posso ter feito alguma pesquisa depois de a Sra. Whitmore mencionar que era irmã dela e advogada. Em situações como esta é importante entender todas as partes envolvidas. Que tipo de pesquisa? Os instintos de advogada de Rebecca estavam em alerta máximo. Registros públicos, diretórios profissionais, informação de base. A explicação era plausível, mas incompleta. Rebecca fez uma nota mental para correr uma verificação de antecedentes sobre Bill Thompson o mais rápido possível. E onde sugere que a Grace fique? Perguntou. Conheço uma casa segura que se especializa em proteger mulheres em situações de violência doméstica. É segura, tem pessoal 24 horas por dia e é completamente confidencial. A detetive Santos acenou em aprovação. Provavelmente é a melhor opção até vermos como o Sr. Whitmore reage às acusações. Grace sentiu-se sobrecarregada pelas rápidas mudanças na sua vida. De manhã era uma mulher casada a preparar-se para almoçar com o marido. À noite estaria numa casa de abrigo para vítimas de violência doméstica, a preparar-se para criar o filho sozinha. Não sei como agradecer-lhe, disse a Bill, as lágrimas a ameaçarem. Não precisa de me agradecer, respondeu ele. Concentre-se apenas em cuidar de si e do seu bebê. Enquanto Grace se preparava para ter alta, Bill saiu para o corredor a fim de fazer uma chamada. Rebecca seguiu-o, os instintos protetores agora focados naquele homem misterioso que parecia saber demasiado e preocupar-se demasiado com a situação da irmã. Quem é você realmente? Perguntou diretamente. Bill encontrou-lhe o olhar de forma firme. Sou alguém que quer ver a sua irmã e o bebê dela seguros e protegidos. Isso não é uma resposta. É a única resposta que lhe posso dar agora. Rebecca estudou-lhe o rosto,
notando as linhas de dor e arrependimento que falavam de perdas pessoais e sabedoria conquistada à custa de sofrimento. Qualquer que fosse a história dele, era complicada e possivelmente trágica. Se a magoar. Começou ela. Prefiro morrer a vê-la magoada outra vez, disse Bill com intensidade calma. A declaração foi tão sentida, tão pessoal, que Rebecca recuou, surpresa. Aquilo não era o instinto protetor de um bom samaritano. Era algo mais profundo, mais pessoal, mais investido. Mas antes que pudesse questioná-lo, Grace surgiu à porta, pronta para deixar o hospital e iniciar o próximo capítulo da vida dramaticamente alterada. A Casa Segura era uma mansão vitoriana convertida, num bairro residencial tranquilo, indistinguível das casas de família em redor. Grace chegou lá nessa noite com Rebecca e Bill, levando apenas um pequeno saco de essenciais que Rebecca recolhera de casa com escolta policial. Margaret Williams, a diretora da instituição, era uma mulher nos 60, que irradiava tanto calor maternal como força firme. Recebeu Grace com a compaixão treinada de quem já ajudara centenas de mulheres a escapar de situações perigosas. Aqui está segura, assegurou Margaret, mostrando-lhe um quarto confortável no segundo andar. Temos segurança 24 horas e a nossa localização é completamente confidencial. Grace afundou-se na cadeira junto à janela, a exaustão finalmente a dominá-la. Os acontecimentos do dia pareciam surreais, como se tivessem acontecido a outra pessoa. De manhã fora a senhora Brandon Whitmore, esposa respeitada de um CEO de sucesso. À noite era uma vítima de violência doméstica a esconder-se do marido. Não consigo parar de pensar que vou acordar e isto vai ser tudo um pesadelo, admitiu a Rebecca e Bill. Eu sei que parece esmagador, disse Rebecca, sentando-se na cama ao lado dela. Mas fez a coisa certa. Protegeu-se a si e ao seu bebê. Bill manteve-se perto da porta, como se pressentisse que as irmãs precisavam de espaço para conversar em privado. Mas Grace achava sua presença silenciosa reconfortante de uma forma que não conseguia explicar. E agora, o que acontece? Perguntou Grace. Rebecca puxou do bloco de notas, já coberto de apontamentos e listas. Há várias coisas que precisamos de tratar rapidamente. Primeiro temos de assegurar a sua situação financeira. A tentativa do Brandon de esconder bens antes da agressão sugere que isto foi planeado. Planeado. Grace sentiu-se enjoada com a implicação. O momento é demasiado conveniente. Ele esvazia as contas e depois humilha-a publicamente no centro comercial. Isto não foi um momento de paixão, Grace. Foi calculado. Bill avançou ligeiramente. De que bens estamos a falar? Rebecca consultou as notas. A casa vale aproximadamente $800 mil. O negócio do Brandon é mais difícil de avaliar, mas com base nos contratos públicos, é substancial. Depois há os investimentos, contas de reforma, a propriedade de férias. A propriedade de férias onde a Vitória tem vivido, acrescentou Grace amargamente. Pois, precisamos de documentar tudo antes que o Brandon consiga esconder mais bens. Rebecca olhou para Bill. O senhor mencionou antes que tinha experiência com este tipo de investigação. Bill acenou cuidadosamente. Tenho alguma familiaridade com casos de fraude financeira. A ocultação de bens é uma tática comum em disputas domésticas. Havia algo no tom dele que sugeria mais do que simples familiaridade, mas Grace estava demasiado cansada para aprofundar. O bebê tinha estado ativo a noite toda, respondendo ao estresse dela com movimentos constantes que tornavam o sono impossível. Devo deixá-las descansar, disse Bill, reparando no cansaço de Grace. Vai! Começou Grace, mas calou-se. Não tinha o direito de lhe pedir que continuasse envolvido nos seus problemas. Vou vê-la amanhã, disse ele, respondendo à pergunta não dita dela. E estarei disponível se precisar de alguma coisa esta noite. Depois de ele sair, Rebecca virou-se para a irmã, preocupada. Grace, preciso de te perguntar uma coisa. E quero que penses bem antes de responder. Está bem? Há alguma hipótese de já conheceres o Bill antes de hoje? Alguma hipótese de o teres encontrado noutro sítio? Grace considerou a questão com seriedade. Havia algo de familiar em Bill, algo que a fazia sentir-se segura de uma forma que ia além da gratidão pela ajuda. Mas não conseguia identificar de onde vinha essa familiaridade.
Não penso que sim. Por quê? Ele sabe demasiado sobre ti, sobre a nossa família, sobre procedimentos legais. E a forma como olha para ti. Rebeca hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Não é a forma como um estranho olha para alguém que acabou de ajudar. O que queres dizer? Quero dizer que ele olha para ti como se importasse contigo pessoalmente. Não como um bom samaritano que cumpriu o dever cívico, mas como alguém que tem um interesse pessoal no teu bem-estar. Grace pensou na preocupação suave de Bill, na postura protetora, na forma como parecia antecipar as suas necessidades. Disse-me que já tinha sido casado, que cometeu erros e perdeu o que mais importava. Disse mais alguma coisa sobre o passado? Não. Ele evita perguntas pessoais. Grace olhou para a irmã. Achas que ele está a esconder alguma coisa? Acho que ele está a esconder tudo, disse Rebeca com firmeza. E amanhã vou descobrir o quê? Entretanto, do outro lado da cidade, no seu luxuoso penthouse, Brandon andava furioso de um lado para o outro, enquanto Vitória se espreguiçava no sofá, a pintar as unhas e a mostrar-se surpreendentemente despreocupada com os acontecimentos do dia. Isto é um desastre, disse Brandon pela 10ª vez. Percebes o que isto pode fazer à minha reputação? Ao meu negócio? Relaxa, disse Vitória, sem levantar os olhos. Então deste uma chapada à tua mulher grávida e maluca. Acontece. Vamos apresentar isso como legítima defesa. Alegar que ela te atacou primeiro. Houve testemunhas. Câmaras de segurança. As testemunhas podem ser desacreditadas. As filmagens podem ser pouco claras. Vitória levantou finalmente os olhos, a expressão calculista. O importante é controlarmos a narrativa a partir de agora. O telefone de Brandon tocou e ele atendeu de imediato. Whitmore. Senhor Whitmore. Aqui é James Morrison, da Morrison Davis & Associates. Entendo que precisa de representação legal. Brandon sentiu parte da tensão aliviar-se. Morrison era um dos advogados de defesa criminal mais caros da cidade, especializado em proteger clientes ricos das consequências dos seus atos. Sim, preciso que esta situação seja contida imediatamente. Já analisei os relatórios preliminares. As acusações são graves, mas geríveis. Contudo, há alguns desenvolvimentos preocupantes. Que tipo de desenvolvimentos? A sua esposa contratou a Rebecca Foster como advogada. A Foster tem reputação de ser particularmente agressiva em casos de violência doméstica. Mas mais preocupante é o facto de alguém com recursos significativos estar a apoiar o caso dela. Brandon franziu o sobrolho. Grace não tinha amigos ricos nem família endinheirada. Os pais tinham sido de classe média e a irmã, embora bem-sucedida, não tinha riqueza suficiente para montar uma campanha legal cara. O que quer dizer com recursos significativos? As contas do hospital foram pagas integralmente e de imediato. Ela foi colocada na casa de abrigo mais exclusiva da cidade, que tem uma lista de espera de meses. E alguém já iniciou uma auditoria forense às suas contas financeiras. Isso é impossível. A Grace já não tem acesso às nossas contas. Senhor Whitmore, quem quer que esteja a apoiar a sua esposa tem recursos que ultrapassam a sua empresa de construção. Isto já não é apenas sobre acusações de agressão. Se encontrarem irregularidades nos seus negócios. O sangue de Brandon gelou. O sucesso da sua empresa envolver atalhos, subornos a inspetores e uso de materiais de qualidade inferior para aumentar as margens de lucro. Se alguém conduzisse uma investigação a fundo, descubra quem a está a ajudar, ordenou. Farei o que puder. Mas, Sr. Whitmore, precisa de se preparar para a possibilidade de isto ir muito além de uma simples acusação de agressão. Depois de desligar, Brandon ficou a olhar para as luzes da cidade, a tentar descobrir quem poderia estar a apoiar Grace. Ela tinha estado tão isolada durante o casamento, tão dependente dele para tudo. Onde teria encontrado um aliado poderoso? Vitória surgiu ao lado dele, tendo ouvido o suficiente da conversa para perceber as implicações. Talvez tenhamos subestimado a pequena Grace, disse pensativamente. O que queres dizer? Quero dizer que talvez a tua esposinha ratinha não seja assim tão indefesa como pensávamos.
Um arrepio de pressentimento percorreu Brandon. Se Grace tivesse recursos ocultos, ligações escondidas, então tudo que ele pensava saber sobre a mulher podia estar errado. E, se estivesse errado sobre isso, os seus planos cuidadosamente construídos podiam estar a desmoronar-se mais depressa do que ele conseguia controlar. De volta à casa segura, Grace estava deitada na cama, incapaz de dormir, as mãos pousadas sobre o bebê ativo. Pensava nas palavras de Bill: às vezes conseguimos ver força nos outros, mesmo quando eles não a conseguem ver em si próprios. Pela primeira vez em anos, Grace começava a acreditar que isso podia ser verdade. Acordou com o som de uma conversa baixa no corredor, do lado de fora do quarto. Pela porta entreaberta, conseguia ouvir Margarete a falar com alguém num tom respeitoso, como se o visitante fosse importante. Ela teve uma noite difícil, dizia Margarete. O bebê esteve muito ativo e acho que não dormiu muito. Eu entendo, veio a voz familiar de Bill. Só queria ver como ela estava e trazer algumas coisas que achei que pudesse precisar. Grace sentou-se com cuidado, as costas doridas da cama pouco familiar. Pela janela, via-se que ainda era cedo, provavelmente por volta das 7. Ela tinha dormitado de forma agitada, a mente cheia de preocupações com o futuro e perguntas sobre o passado misterioso de Bill. Uma batida suave à porta interrompeu-lhe os pensamentos. Grace, sou o Bill. Posso entrar? Ela envolveu-se no hobby que Rebecca lhe tinha trazido e abriu a porta. Bill estava no corredor, a segurar vários sacos de compras e o que parecia ser café e pastéis de uma padaria cara. Imaginei que talvez não tivesse tomado um pequeno almoço decente, disse ele, a preocupação evidente. E comprei algumas coisas na loja que a Rebecca mencionou que precisava. Grace aceitou o café com gratidão, reparando que estava exatamente como gostava, com natas e sem açúcar, apesar de nunca lhe ter dito as preferências. Como soube que tomo café com natas e sem açúcar? Bill fez uma pausa enquanto retirava os itens dos sacos. Palpite de sorte. Não foram palpite. E ambos sabiam. Grace estudou-lhe o perfil enquanto ele arrumava as coisas, notando de novo a familiaridade na sua preocupação protetora. Bill, preciso de lhe perguntar uma coisa diretamente. E preciso que seja honesto comigo. Ele parou o que estava a fazer e encontrou-lhe o olhar. O que quer saber? Quem é você realmente? E não me dê outra resposta vaga sobre gestão de crises e ajudar pessoas. Bill ficou em silêncio durante um longo momento, claramente a lutar com o quanto revelar. Grace, há coisas no meu passado que são complicadas. Mais complicadas do que estar grávida de 8 meses e escondida do meu marido abusivo. A pergunta atingiu-o com força inesperada. Ele afundou-se na cadeira em frente a ela, a compostura finalmente a ceder. Cometi erros, disse em voz baixa. Erros terríveis que magoaram as pessoas que eu mais amava. Que tipo de erros? Estava tão focado em construir a minha carreira, em alcançar o sucesso, que ignorei o que realmente importava. Perdi aniversários de casamento, peças da escola. Estava presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Grace esperou, pressentindo que havia mais. A minha mulher deu-me ultimatos, tentou fazer-me perceber o que estava a perder. Mas eu era arrogante, convicto de que dar segurança financeira era o mesmo que dar amor. A voz dele ficou mais áspera com a emoção. Quando percebi o que tinha feito, já era tarde demais. O que aconteceu? Ela deixou-me. Levou as nossas filhas. Disse que mereciam melhor do que um pai que as via como obrigações em vez de prioridades. Grace sentiu o coração apertar-se com simpatia. Há quanto tempo? 18 anos. Bill ergueu os olhos para ela, e Grace viu a dor gravada fundo nos traços dele. Não vejo as minhas filhas desde que eram crianças. A admissão pairou no ar, pesada de perda e arrependimento. Grace começou a entender a profundidade dos instintos protetores de Bill para com ela. Ela representava algo que ele falhara em proteger na própria vida. Quais eram os nomes delas? Perguntou suavemente. Grace e Rebecca. As palavras atingiram-na como um golpe físico. Grace pousou a chávena de café com mãos trêmulas, a fitar aquele homem que até agora lhe parecerá um estranho. Grace Michelle e Rebecca Lynn, continuou Bill, a voz quase num sussurro.
A minha ex-mulher insistiu em manter o meu apelido para as meninas, embora ela tivesse regressado ao apelido de solteira, Thompson. Grace sentiu o quarto a girar à sua volta, os olhos familiares, os instintos protetores, o modo como ele sabia exatamente como ela gostava do café, a facilidade com que contactara Rebecca, o conhecimento da alcunha de infância. Grace Bard, murmurou ela, o mimo que não ouvia há 18 anos a cair-lhe dos lábios como uma prece. A compostura de Bill quebrou-se por completo. Lágrimas correram-lhe pela face marcada pelo tempo enquanto ele acenava com a cabeça. Olá, querida. Grace não conseguia mover-se, não conseguia respirar, não conseguia processar o que estava a acontecer. O seu pai, o homem que tinha desaparecido da sua vida quando ela tinha 12 anos, tinha estado a protegê-la em segredo. Ele tinha visto o marido dela agredi-la, tinha ficado ao seu lado no hospital, tinha organizado a sua segurança, tudo enquanto ela não fazia ideia de quem ele era. Tu abandonaste-nos, disse ela, a voz a quebrar-se com 18 anos de mágoa e abandono. Eu não queria deixar-vos, respondeu Bill, estendendo a mão para ela e depois parando. A tua mãe deixou claro que, a menos que eu provasse que tinha mudado, que podia pôr a família em primeiro lugar, eu não era bem-vindo nas vossas vidas. Então simplesmente desististe? Não. A voz dele tornou-se mais firme. Nunca desisti. Estive a velar por ti e pela Rebecca durante toda a vossa vida adulta. A tua bolsa de estudos, o teu primeiro emprego, as oportunidades que surgiram, garanti que tivesses hipóteses de ter sucesso. Grace fitou em choque. Tens manipulado a minha vida durante 18 anos. Eu estive a protegê-la. Há uma diferença. A distinção, que parecia clara para ele, não era nada clara para Grace. Ela levantou-se bruscamente, caminhando até a janela enquanto tentava processar a magnitude do que ele lhe estava a dizer. O trabalho de segurança no centro comercial. Eu sou o dono do edifício. Tenho trabalhado em diferentes posições lá durante o último ano, à espera. À espera de quê? Do momento certo para provar à tua mãe, e a vocês duas, que eu tinha mudado. Que podia pôr a família em primeiro lugar quando mais importava. Grace virou-se para ele, a raiva e a confusão a lutarem com uma esperança desesperada que mal ousava reconhecer. E ontem foi esse momento. Quando vi aquele homem levantar a mão contra minha filha grávida, nada mais no mundo importou, exceto proteger-te. A emoção crua na voz dele quebrou as defesas de Grace. Este era o seu pai. O homem que tinha sentido falta desesperadamente durante a infância e a adolescência. Mas também era um estranho que tinha orquestrado secretamente a sua vida sem o seu conhecimento nem consentimento. A Rebecca sabe? Ainda não. Eu esperava que me ajudasses a contar-lhe. Grace soltou uma gargalhada amarga. Queres que eu te ajude a revelar que o nosso pai morto afinal está vivo e tem estado a brincar de marionetista com as nossas vidas? Eu não estou morto, Grace. Estou aqui. Sempre estive aqui. Estar aqui e estar presente são duas coisas diferentes, Grace ripostou, ecoando as palavras que ouvirá a mãe repetir inúmeras vezes. Bill estremeceu como se ela o tivesse atingido. Tens razão. Falhei-vos quando mais precisavam de mim. Mas agora estou aqui. E não vou falhar-vos de novo. Como é que eu posso confiar nisso? Como posso confiar em qualquer coisa que digas, quando tens mentido para mim durante toda a minha vida adulta? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de anos de dor e abandono. Bill levantou-se devagar, aproximando-se dela com cuidado de quem tenta não assustar um animal ferido. Porque ontem, quando mais importava, escolhi-te acima de tudo. A minha empresa, a minha reputação, o meu anonimato cuidadosamente mantido. Nada disso importou quando alguém magoava minha filha. Grace olhou nos olhos dele e viu a verdade nas palavras. Fosse o que fosse que William Thompson tinha se tornado nos anos desde que deixara a família, o amor por ela nunca tinha vacilado. Fora complicado, mal direcionado e por vezes controlador, mas tinha sido constante. Eu não sei como processar isto, admitiu ela. A raiva a dar lugar a uma confusão esmagadora. Não tens de processar tudo de uma vez, disse Bill suavemente. Agora precisas de te concentrar no teu bebê e na tua segurança. O resto pode esperar. Grace pousou as mãos sobre a barriga,
sentindo a criança agitar-se inquieta dentro dela. O seu bebê, que iria crescer com um avô que nunca tinham esperado ter. A mãe disse de repente. Ela sabe. A expressão de Bill tornou-se complicada. A tua mãe e eu temos estado em contato no último ano. Ela sabe que tenho tentado provar que mudei. E o que é que ela pensa? Ela tem estado a observar, para ver se eu colocava a família em primeiro lugar quando realmente importasse. O sorriso de Bill era triste, mas esperançoso. Acho que ontem pode ter sido o que a convenceu. Grace sentiu as lágrimas a ameaçar de novo, sobrecarregada pelo turbilhão emocional das últimas 24 horas. O seu casamento tinha implodido, a sua segurança fora destruída e agora o pai, supostamente morto, tinha regressado dos mortos para se tornar no seu protetor. Preciso de tempo para pensar em tudo isto, disse finalmente. Claro. Demora o tempo que precisares. Bill dirigiu-se para a porta, mas parou. Grace, aconteça o que acontecer entre nós, decidas o que decidires sobre eu fazer parte da tua vida. Quero que saibas que ser teu pai foi o maior privilégio da minha vida, mesmo à distância. Depois de ele sair, Grace deixou-se cair na cama, a mente a rodopiar com revelações e possibilidades. O seu pai estava vivo. O seu pai era rico. O seu pai tinha estado a protegê-la o tempo todo. E o seu pai acabará de provar que, quando realmente importava, escolhia a família acima de tudo. Pela primeira vez desde que o mundo dela desabara, Grace começou a acreditar que talvez, só talvez, ela e o bebê fossem ficar bem. Rebecca chegou à casa segura 3 horas mais tarde, armada com documentos legais e uma expressão tempestuosa que sugeria ter descoberto algo significativo sobre o misterioso benfeitor. Precisamos de falar, anunciou, pousando a pasta na pequena mesa com mais força do que o necessário. Rebecca, há algo que preciso de te contar primeiro, começou Grace, mas a irmã ergueu a mão. Deixa-me começar. Fiz uma verificação de antecedentes do Bill Thompson ontem à noite. Rebecca puxou de uma pasta grossa. Grace, ele não é apenas um segurança prestável. Ele é William Thompson, CEO e fundador da Thompson Holdings, uma das maiores empresas privadas de investimento do país. Grace acenou lentamente. Eu sei. Sabes? Rebecca fitou a irmã. Porque ele contou-me esta manhã. Contou-me tudo. Rebecca deixou-se cair numa cadeira, a compostura profissional a vacilar. Tudo. Ele é o nosso pai, Rebecca. As palavras pairaram no ar como uma bomba. O rosto de Rebecca atravessou uma série de expressões: descrença, reconhecimento, raiva e finalmente uma espécie de aceitação atônita. Isso é impossível. O pai morreu quando eu tinha 17 anos. Não, não morreu. Foi-se embora porque a mãe deu-lhe um ultimato: escolher entre o trabalho e a família. E ele escolheu mal. Desde então tem estado a observar-nos, à espera de uma oportunidade para provar que tinha mudado. Rebecca permaneceu em silêncio por um longo momento, a processar a revelação. Como advogada, estava treinada para avaliar provas e ajustar teorias. Mas como filha que tinha chorado o pai durante mais de 20 anos, o impacto emocional era esmagador. O dinheiro da bolsa de estudos da tua faculdade. Disse lentamente. As oportunidades de emprego que pareciam demasiado boas para ser verdade. O meu primeiro lugar no escritório de advogados. Foi tudo ele, aparentemente. Meu Deus! Rebecca passou as mãos pelo cabelo. Tens noção do que isto significa? Antes que Grace pudesse responder, Margaret apareceu à porta. Desculpem interromper, mas há um cavalheiro que quer vê-las. Diz que é o vosso pai. Rebecca e Grace trocaram olhares antes de seguirem Margaret para a sala comum. William Thompson estava junto à janela, já sem o disfarce do uniforme de segurança. Usava um fato caro que sublinhava a transformação de pai obcecado pelo trabalho no passado para um dos empresários mais poderosos do país. Olá, Rebecca disse suavemente. Rebecca fitou-o, reconhecendo os traços do pai no rosto envelhecido e marcado. Seu filho da mãe sussurrou, e lançou-se nos braços dele. O reencontro foi tudo o que Grace imaginara e nada do que esperava. Houve lágrimas, recriminações, explicações, lentamente, tentativas de perdão. Perdi tanto, disse William, a voz carregada de emoção. Formaturas,
carreiras, o casamento da Grace. Queria ter estado presente em tudo. Então por que não estiveste? Exigiu Rebecca, a advogada dentro dela precisar de respostas. Porque a vossa mãe tinha razão. Eu precisava de provar que podia pôr a família em primeiro lugar, não apenas dizê-lo, mas prová-lo com ações. E ontem foi a tua prova. Ontem foi o meu momento de verdade. Quando vi o Brandon levantar a mão contra Grace, nada mais importou. Nem a minha cobertura, nem os meus interesses empresariais, nem os anos de planeamento cuidadoso. Apenas proteger a minha filha. Grace sentiu as lágrimas a escorrer enquanto via a irmã e o pai reconstruírem, ainda que com cautela, a relação. Mas o reencontro foi interrompido por Margarete, que entrou com expressão preocupada. Desculpem, mas há uma situação a desenvolver-se lá fora. Chegaram várias carrinhas de jornalistas e há repórteres a fazer perguntas sobre a senhora Whitmore. A expressão de William mudou de imediato para modo protetor. Como a encontraram? Não sei. Mas afirmam ter informações sobre o incidente de ontem no centro comercial. Grace sentiu o pânico a subir-lhe ao peito. A última coisa que precisava era de atenção mediática enquanto tentava reconstruir a vida. Eu trato disto, disse William com firmeza, pegando no telefone. Grace observou, espantada, enquanto o pai fazia uma série de chamadas que demonstravam todo o alcance do seu poder e influência. Em minutos, tinha mobilizado segurança, contactado especialistas em relações públicas e iniciado medidas de contenção que impressionariam até uma campanha presidencial. Os jornalistas vão ser afastados dentro de 1 hora, relatou. E já organizei alojamento alternativo, completamente seguro e privado. Alojamento alternativo? Perguntou Grace. A minha propriedade em Connecticut. É privada, segura e suficientemente grande para te sentires confortável durante o resto da gravidez. Rebecca pareceu cética. Não achas que é um pouco demais mudar a Grace para a tua casa? A Rebecca tem razão, disse Grace. Acabei de descobrir que estás vivo. Mudar-me para a tua casa parece um grande passo. William refletiu um instante. E se a Rebecca também viesse? Pelo menos inicialmente, até te sentires confortável com o arranjo. Antes que alguma delas pudesse responder, Margarete voltou com notícias ainda mais urgentes. Recebi uma chamada da Procuradoria. O Sr. Whitmore contratou um advogado de alto perfil, que está a alegar que as acusações de agressão fazem parte de uma conspiração. Que tipo de conspiração? Perguntou Rebecca. Estão a alegar que a Sra. Whitmore tem ligações ao crime organizado e que o incidente de ontem foi encenado para extorquir dinheiro ao marido. Grace sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Isso é absurdo. Como é que podem alegar uma coisa tão ridícula? A expressão de William tornou-se fria e calculista. Estão a lançar a rede. Sabem que alguém com recursos significativos a está a apoiar e estão a tentar criar dúvidas sobre a sua credibilidade. E podem fazer isso? Perguntou Grace. Rebecca acenou. Sombria. A destruição de caráter é uma estratégia comum de defesa em casos de violência doméstica. Vão tentar fazer parecer que foi a agressora ou pintá-la como instável. Então precisamos de nos antecipar a isso, disse William. Vou pedir aos meus advogados que entrem com uma moção para acelerar o processo criminal e, em simultâneo, abrir um processo civil por difamação. Grace fitou o pai, vendo orquestrar uma campanha legal com a mesma precisão com que em tempos negociara grandes negócios. Este era o lado dele que lhe tinha custado a família. O foco implacável em vencer a qualquer custo. Pai, disse ela baixinho, usando a palavra pela primeira vez em 18 anos. Ele parou a meio da conversa com o advogado e olhou para ela. Eu não quero vencer isto destruindo Brandon da mesma forma que ele tentou destruir-me. Eu quero justiça, não vingança. William estudou o rosto da filha, vendo a força e a integridade que tinham sobrevivido a anos de abuso emocional. Este era o seu momento de escolha. Podia libertar todo o poder para obliterar Brandon Whitmore, ou podia seguir a liderança da filha e procurar um caminho de justiça com princípios. O que queres que eu faça? Perguntou. Quero que me ajudes a construir uma nova vida, não a destruir a antiga dele. William acenou lentamente, compreendendo que este era outro teste para provar se realmente aprenderá a colocar os valores familiares acima dos instintos competitivos.
Então é isso que faremos. Enquanto Grace via o pai ajustar a sua estratégia para se alinhar com os valores dela em vez dos dele, começou a acreditar que talvez, só talvez, William Thompson tivesse realmente mudado. E talvez, só talvez, pudessem finalmente voltar a ser uma família. 3 semanas depois, Grace estava diante de um tribunal cheio, grávida de 8 meses e meio e a irradiar a força de quem enfrentou os seus piores medos e sobreviveu. A atenção mediática fora intensa, mas a equipa de segurança de William garantirá-lhe privacidade, permitindo que a sua história fosse contada nos seus próprios termos. Brandon estava sentado na mesa da defesa com seu advogado caro, já sem qualquer vestígio do CEO confiante que batera na esposa grávida em público. A auditoria forense à sua empresa revelara fraudes massivas, desvio de fundos e violações de segurança que tinham posto inúmeras vidas em risco. A agressão no centro comercial fora apenas o início da sua queda, não o fim. Senhora Whitmore, disse o procurador com suavidade. Pode contar ao tribunal o que aconteceu na tarde de 15 de março. A voz de Grace estava clara e firme enquanto relatava os acontecimentos no centro comercial. Descreveu a traição de Brandon, a crueldade de Victoria e o momento em que a mão do marido lhe atingiu o rosto diante de dezenas de testemunhas. E como se sentiu quando seu marido a agrediu? Perguntou o procurador. Chocada, respondeu Grace. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Este era o homem em quem confiei o meu coração, o meu futuro e o futuro do meu filho. Nesse momento, percebi que tudo o que pensava saber sobre o meu casamento era mentira. O advogado de Brandon tentou desacreditar o testemunho, sugerindo que ela provocara agressão e pintando-a como uma mulher instável que tinha prendido Brandon com uma gravidez indesejada. Mas as filmagens de segurança eram inequívocas. Os testemunhos esmagadores e os crimes financeiros de Brandon falavam de um padrão de comportamento enganoso que minava qualquer alegação de vitimização. Quando Victoria foi chamada para testemunhar em defesa de Brandon, o depoimento saiu-lhe pela culatra de forma espetacular. Sob contra-interrogatório, revelou a extensão do caso, a crueldade deliberada com que tratara Grace e a sua própria participação na ocultação das práticas fraudulentas da empresa de Brandon. Senhora Palmer, perguntou o procurador. Incentivou o Sr. Whitmore a divorciar-se da esposa antes do nascimento do bebê? Eu sugere que seria mais limpo, admitiu Victoria, sem perceber como soava ao júri. Mais limpo para quem? Para o Brandon. Para a reputação dele e para os negócios. Então estava ciente de que o Sr. Whitmore planeava deixar a esposa grávida? Claro, esse sempre foi o plano. A admissão provocou murmúrios pelo tribunal. Grace viu a expressão do júri mudar de cética para enojada. Victoria acabava de confirmar que a agressão não fora um momento de paixão, mas parte de um plano calculado para descartar a esposa e o filho. Quando a defesa chamou William Thompson para testemunhar sobre a sua relação com Grace, o tribunal inteiro prendeu a respiração. A revelação de que o misterioso bilionário que apoiava Grace era o seu pai, supostamente morto, tinha sido uma sensação mediática. Sr. Thompson, começou o advogado de Brandon, não é verdade que orquestrou toda esta situação para ganhar vantagem sobre a empresa de construção do meu cliente? A resposta de William foi medida e devastadora. Senhor, até há 3 semanas eu nem sequer sabia que o seu cliente existia. A minha única preocupação foi proteger a minha filha e o meu neto de um predador violento. Mas tem interesses empresariais que competem com os da empresa do Sr. Whitmore. Tenho interesses em dezenas de setores. Isso não significa que conspirei para que os executivos dessas empresas fossem presos por violência doméstica. O interrogatório continuou, mas a credibilidade de William manteve-se inabalável. Ele tinha construído um império por meios legítimos. A sua reputação era irrepreensível e a motivação para ajudar a Grace era claramente pessoal, não empresarial. Quando Rebecca foi chamada a depor como testemunha de caráter da irmã, o seu testemunho traçou o retrato de uma mulher dedicada, que tinha sacrificado a própria carreira de marketing para apoiar os negócios do marido. A Grace nunca se queixou, nunca exigiu reconhecimento, nunca pediu nada, exceto ser tratada com respeito básico e fidelidade, disse Rebecca ao júri. Durante as alegações finais, o procurador resumiu o caso com uma clareza devastadora. Este não é um caso complicado.
Um empresário de sucesso decidiu substituir a esposa grávida por uma mulher mais nova. Quando a esposa descobriu a traição e o confrontou em público, ele respondeu com violência. A agressão foi testemunhada por dezenas de pessoas e gravada pelas câmaras de segurança. As tentativas subsequentes do arguido de esconder bens e difamar o caráter da esposa apenas confirmam a sua culpa. O advogado de Brandon fez uma última tentativa desesperada de pintar Grace como uma interesseira que teria orquestrado a sua própria agressão para ter acesso à riqueza do pai. Mas a cronologia tornava essa teoria impossível, e o júri já tinha visto provas demais do caráter de Brandon para acreditar na sua narrativa de vítima. O júri deliberou por menos de 2 horas antes de regressar com o veredito de culpado em todas as acusações: agressão em 3º grau, assédio criminal e fraude financeira. O juiz condenou Brandon a 5 anos de prisão e ordenou a restituição integral a Grace dos bens escondidos. Quando Brandon foi conduzido algemado, Grace não sentiu satisfação com a queda dele, apenas alívio por esse capítulo da sua vida finalmente se encerrar. À saída do tribunal, enfrentou uma parede de repórteres e câmaras. William e Rebecca ladeavam-na protetoramente, mas Grace insistira em fazer uma declaração. Quero agradecer ao Ministério Público por ter levado a sério a violência doméstica, começou, a voz a ecoar pela multidão. Mas também quero dizer algo a outras mulheres que possam estar em situações semelhantes. A multidão silenciou-se, pressentindo que aquilo seria mais do que uma declaração padrão de vítima. Durante 3 anos, normalizei comportamentos que deviam ter sido inaceitáveis. Arranjei desculpas para o abuso emocional, para o isolamento e para o controlo financeiro, porque amava alguém e queria acreditar que ele também me amava. A violência física foi apenas o último passo de um padrão longo de abuso, que só reconheci quando já era quase tarde demais. Grace fez uma pausa, uma mão pousada na barriga muito grávida. Se estão numa relação em que alguém vos faz sentir pequenas, estúpidas ou sem valor, isso não é amor. Se alguém vos isola de amigos e família, controla as vossas finanças ou vos faz ter medo de discordar, isso não é amor. E se alguém vos bate, nem que seja uma vez, isso nunca, nunca é aceitável. O público estava completamente em silêncio agora, pendente de cada palavra. Eu tive a sorte de ter pessoas que intervieram para me proteger quando eu não conseguia proteger-me sozinha. Nem todas têm essa sorte. Mas todas merecem estar seguras, respeitadas e valorizadas nas suas relações. Não aceitem menos só porque acham que é tudo o que merecem. Vocês merecem muito mais. Quando Grace terminou de falar, sentiu uma dor aguda no baixo ventre. Agarrou-se ao braço da Rebecca, tentando manter a compostura diante das câmaras. Grace? Perguntou Rebecca, notando a súbita palidez da irmã. Acho. Grace arfou quando outra contração a atingiu. Acho que o bebê vai nascer. A multidão entrou em alvoroço enquanto William assumia imediatamente o comando, chamando o carro, enquanto Rebecca apoiava Grace. A ironia não passou despercebida a ninguém. Grace estava a entrar em trabalho de parto no dia em que a justiça tinha sido finalmente feita. A caminho do hospital, Grace sentiu um sentido de justiça poética. A filha nasceria no dia em que o pai fora responsabilizado pelos crimes. Era a forma perfeita de encerrar um capítulo e começar outro. Emma Rose Thompson nasceu às 23h47, no dia da condenação do pai. Como se tivesse esperado pela justiça antes de aparecer no mundo. Grace segurou a filha nos braços, maravilhada com as feições minúsculas e perfeitas, e com a forma como Emma parecia observar o mundo em redor com olhos escuros e sérios. Olhos que lembravam a Grace os do próprio pai. Ela é linda, sussurrou William, lágrimas a correrem-lhe pelo rosto envelhecido enquanto via a neta pela primeira vez. É igualzinha a ti quando nasceste. Grace sorriu, apesar do cansaço. Não me lembro de teres estado presente quando nasci. Eu estive, disse William suavemente. Segurei-te assim mesmo. Fiz promessas de ser o melhor pai do mundo. Falhei em cumprir essas promessas da primeira vez. Ele ergueu o olhar para Grace, os olhos cheios de determinação e amor. Mas não vou falhar com a Emma. E não vou falhar contigo outra vez. Rebecca, que tinha estado a documentar cada momento com a câmera, baixou o dispositivo para limpar as lágrimas. Ela vai ter a história de nascimento mais interessante de sempre. Nascida no dia em que a justiça foi feita. A doutora Coleman,
que tinha feito o parto da Emma, sorriu ao terminar os exames finais. Tanto a mãe como o bebê estão perfeitamente saudáveis. A Emma nasceu com 3,2 quilos e tem excelentes reflexos e pulmões fortes. Como para confirmar as palavras da médica, Emma soltou um choro vigoroso que encheu o quarto do hospital. Grace ajustou a posição para confortar a filha, sentindo um amor protetor e feroz que nunca tinha experimentado antes. Não vou deixar ninguém magoar-te, sussurrou para Emma. Vais crescer a saber que és amada, protegida e valorizada. William estendeu a mão, hesitante, e Grace acenou, permitindo-lhe tocar na mãozinha da bebê. Os dedos minúsculos fecharam-se de imediato em torno do dedo dele, com uma força surpreendente. Olá, querida, disse William suavemente. Sou o teu avô. Sei que é complicado, mas prometo passar o resto da minha vida a conquistar o direito de estar na tua. Nos dias seguintes, enquanto Grace recuperava no hospital, ficou maravilhada com a transformação do pai. O empresário implacável, que em tempos tinha colocado os negócios acima da família, agora reorganizava toda a agenda em função do horário de visitas do hospital. Trazia flores todos os dias, não para ostentar, mas porque se lembrava de que Grace sempre adorara flores frescas em criança. Quando Emma se agitava, William percorria os corredores com ela ao colo, cantando baixinho canções de embalar que Grace vagamente recordava da infância. Quando Grace teve dificuldades com a amamentação, ele pesquisou consultoras de lactação e arranjou a melhor da cidade para sessões privadas. Estás diferente, observou Grace, no seu terceiro dia no hospital, vendo William embalar Emma adormecida. Sou a mesma pessoa que sempre fui, respondeu William. Apenas tenho finalmente as prioridades certas. O que mudou? William pensou cuidadosamente antes de responder. Perder-te a ti e a Rebecca ensinou-me que sucesso não significa nada sem pessoas com quem partilhá-lo. Passei 18 anos a construir um império, mas senti o vazio porque as pessoas que mais amo não estavam na minha vida. Olhou para Emma, que dormia tranquila nos braços dele. Quando vi o Brandon levantar a mão contra ti, percebi que tinha uma escolha. Podia manter o meu anonimato e proteger os meus interesses empresariais, ou podia dar a cara e proteger a minha filha. Pela primeira vez na minha vida adulta, a escolha foi fácil. Dorothy Thompson chegou nessa tarde, com uma mala na mão e a mesma expressão determinada que Grace se lembrava da infância. Aos 56 anos, a mãe continuava uma mulher bonita, embora os cabelos prateados e as rugas refletissem 20 anos de maternidade a solo. Mãe, disse Grace, tentando endireitar-se na cama. Dorothy foi direita à filha, abraçando-a com cuidado antes de voltar a atenção para Emma. Oh, querida, ela é perfeita. Dorothy, disse William em voz baixa, do seu lugar junto à janela. O reencontro entre os pais de Grace foi menos dramático do que a reconciliação entre pai e filha, mas mais emocionalmente complexo. Eram duas pessoas que se tinham amado profundamente, divorciado dolorosamente e passado 20 anos a aprender a perdoar-se mutuamente. William, respondeu Dorothy, o tom neutro mas não hostil. Obrigado por vires. Achas que perderia a oportunidade de conhecer a minha neta? Dorothy pegou em Emma com a naturalidade de quem já o fizera antes, embalando-a com facilidade. Além disso, alguém precisa de ajudar a Grace a atravessar esta transição. Grace observava a interação entre os pais, notando a polidez cuidadosa que denunciava anos de comunicação cautelosa. Há quanto tempo vocês dois falam? Há cerca de 1 ano, admitiu Dorothy. O teu pai procurou-me quando soube que estavas grávida. Queria permissão para se envolver de alguma forma. E o que lhe disseste? Dorothy olhou primeiro para William, depois para Grace. Disse-lhe que teria de provar que tinha mudado, que as palavras já não chegavam. E ontem provou. Ontem mostrou que, quando mais importava, escolheu a família acima de tudo. Como advogada e como mãe, isso foi tudo que sempre quis dele. Rebecca chegou pouco depois, com documentos legais para Grace assinar, mudando oficialmente o apelido de volta para Thompson e estabelecendo um fundo fiduciário para Emma, garantindo a segurança financeira dela independentemente do que acontecesse com os bens do Brandon. O processo civil está a avançar, relatou Rebecca. A empresa do Brandon está a ser liquidada para pagar indemnizações às famílias afetadas pelas práticas fraudulentas de construção. Vais receber uma compensação substancial.
Grace acenou, mas a atenção estava na filha, não no dinheiro. A segurança financeira era importante, mas o que realmente importava era que a filha cresceria numa família que valorizava o amor acima do lucro. Na sexta-feira à tarde, a doutora Coleman deu alta a Grace, e a equipa de segurança de William escoltou-as até a propriedade dele em Connecticut. A casa era uma mansão colonial imponente, situada em 20 hectares de terreno privado, com jardins, trilhos para passeios e espaço suficiente para várias gerações viverem confortavelmente. "Foi aqui que cresceste?" perguntou Grace, olhando em volta para o átrio elegante. "Não", respondeu William. "Comprei esta casa depois de a tua mãe me deixar. Achei que, se construísse a casa de família perfeita, de algum modo vos conseguiria trazer de volta." A admissão foi dolorosamente honesta. Grace olhou em volta para as divisões cuidadosamente decoradas, as fotos de família retiradas quando ela e Rebecca partiram, o quarto infantil preparado com atenção meticulosa ao detalhe. "Preparaste um quarto de bebê." "Eu esperava." A voz de William esmoreceu. "Esperava que um dia tivesse netos para mimar." Grace sentiu as lágrimas a aflorar de novo. Aquela casa não era apenas uma mansão, era um monumento ao tempo perdido e à esperança de redenção. Nas semanas seguintes, Grace estabeleceu uma rotina que lhe pareceu surpreendentemente natural. Dorothy mudou-se para a casa de hóspedes para ajudar com a Emma, criando um lar de 3 gerações. De alguma forma, aquilo resultou. Apesar da história complicada, William provou ser um avô dedicado, assumindo as alimentações noturnas quando Grace estava exausta, protegendo toda a mansão antes mesmo de a Emma começar a gatinhar e lendo-lhe literatura clássica com a mesma intensidade que antes levará para as reuniões de negócios. "Ela é demasiado pequena para entender Dickens", observou Grace numa tarde, encontrando William a ler Grandes Esperanças para uma Emma de 2 semanas. "Nunca é demasiado cedo para desenvolver bom gosto literário", respondeu William com seriedade, antes de sorrir quando Grace se riu. Esses momentos de leveza equilibravam-se com conversas mais sérias sobre o futuro. Grace decidirá regressar à carreira de marketing, mas queria fazê-lo em seus próprios termos. William ofereceu-se para comprar uma empresa já estabelecida, mas Grace recusou. "Preciso de construir algo por mim mesma", explicou. "Passei 3 anos a ver a minha identidade ser engolida pelas ambições do Brandon. Preciso de redescobrir quem sou, independente de qualquer homem. Até de ti." A resposta de William surpreendeu-a pela rapidez com que apoiou. "Então deixa-me ajudar ficando fora do teu caminho. Mas se alguma vez precisares de algo, conselhos, contactos, apoio financeiro, basta pedir." A oferta foi feita sem condições nem expectativas, um contraste gritante com a abordagem controladora de Brandon à carreira dela. Grace começou a compreender a diferença entre parceria de apoio e manipulação disfarçada de ajuda. 6 meses depois do nascimento de Emma, Grace inaugurou a Thompson Marketing Solutions, num pequeno escritório no centro da cidade. Especializava-se em ajudar empresas de mulheres a desenvolver identidade de marca e alcançar os mercados certos. O trabalho era gratificante de uma forma que o anterior nunca tinha sido, porque lhe permitia ajudar outras mulheres a conquistar independência. Rebecca também fizera mudanças. Deixará o prestigiado escritório de advogados para abrir uma prática dedicada ao direito da família e a casos de violência doméstica. Trabalhou de perto com a Fundação de Grace, que oferecia apoio e recursos a mulheres grávidas que escapavam de relações abusivas. A fundação funcionava num edifício renovado que William doara, mas Grace insistira em geri-la de acordo com a sua própria visão, não segundo o modelo empresarial dele. Era mais um teste para saber se ele realmente aprenderá a apoiar em vez de controlar. No primeiro aniversário de Emma, toda a família alargada Thompson reuniu-se na propriedade de William para celebrar. Grace observou a filha dar os primeiros passos hesitantes pelo relvado, estendendo-se para o avô que se tornará o seu cuidador mais dedicado. "Ela vai estar a andar antes que nos demos conta", comentou Dorothy, acomodando-se ao lado de Grace no terraço. "Não acredito como este ano passou depressa", respondeu Grace. "Às vezes parece que o incidente no centro comercial foi ontem, e outras vezes parece que foi noutra vida. Alguma vez te arrependes da forma como tudo acabou?" Grace considerou a questão com cuidado. 1 ano antes, era esposa de um CEO de sucesso, vivia numa bela casa e parecia ter uma vida perfeita.
Agora, era mãe solteira, com seu próprio negócio, a viver com os pais e a irmã na propriedade do pai. Arrependo-me de a Emma crescer sem conhecer o pai, disse finalmente. Mas não me arrependo de ter deixado o Brandon. E, definitivamente, não me arrependo de ter reencontrado o pai. William surgiu ao lado delas, a carregar uma Emma Rir, com manchas de relva no vestido de aniversário e glacé no cabelo. Alguém entusiasmou-se um pouco com o bolo, relatou, pousando a neta ao colo de Grace. Grace olhou para o pai, notando a serenidade absoluta na expressão dele. O homem que um dia comandará conselhos de administração e negociara milhões, agora encontrava maior alegria em fazer a neta rir. Estás feliz? Perguntou-lhe. Mais feliz do que alguma vez imaginei poder estar, respondeu William. Tive uma segunda oportunidade que a maioria das pessoas nunca tem. Não a vou desperdiçar. Emma balbuciou algo que soou vagamente a avô e estendeu os braços para William, que de imediato a voltou a pegar. Grace observou-os regressar à festa, William a apontar flores e pássaros com a paciência de quem aprenderá que os momentos mais pequenos são, muitas vezes, os mais importantes. Enquanto o sol se punha sobre a propriedade Thompson, Grace refletiu sobre a jornada que a trouxera até ali. Um ano antes, estava presa num casamento que lentamente destruía o seu espírito. A humilhação pública e a agressão que pareciam o pior momento da sua vida tinham se revelado catalisador para o melhor ano que já viverá. Reclamar a sua independência, reconstruir a relação com o pai, reforçar o laço com a irmã e der à filha uma família alargada amorosa. Mais importante ainda, descobrir a própria força e resiliência. O som de gargalhadas chamou-lhe a atenção de volta para a festa, onde Emma passava de colo em colo, entre familiares que competiam por a fazer sorrir. Isto era o que a família devia ser, não perfeita, mas real. Não sem conflitos, mas disposta a enfrentá-los. Não com medo da vulnerabilidade, mas comprometida a proteger-se mutuamente. Grace levantou-se e caminhou de volta para junto dos seus. Sabia que, quaisquer desafios que viessem, enfrentá-los-ia com o apoio de pessoas que a amavam incondicionalmente. Emma cresceria a saber que era desejada, valorizada e protegida por uma família que aprenderá a pôr o amor acima do orgulho e a ligação acima do controlo. Ao regressar à celebração, Grace encontrou o olhar do pai do outro lado do jardim. Ele sorriu e ergueu o copo num brinde silencioso às segundas oportunidades, redenção e os laços inquebráveis da família. Ela ergueu também o seu, brindando ao homem que perderá a família pelos próprios erros, mas passará 18 anos a conquistar o direito de a recuperar. Por vezes, as maiores vitórias não vinham de nunca falhar, mas de aprender a falhar melhor e amar mais profundamente. O guardião que se disfarçara de segurança estava finalmente livre para ser aquilo que sempre quisera ser. Pai, avô e protetor que colocava a família em primeiro lugar. E Grace Thompson, que entrará naquele centro comercial um ano antes como vítima, regressava à sua família naquela noite como sobrevivente, mãe e mulher que aprenderá que, por vezes, os piores momentos da vida conduzem às transformações mais belas. O riso de Emma ecoou pelo jardim, o som puro da alegria de uma criança que cresceria a saber que era amada incondicionalmente por uma família que se reencontrara através da coragem, do perdão e da crença inabalável de que nunca é tarde para um novo começo.